Sofri um acidente de trabalho. Quais são os meus direitos? Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados, e seja muito bem-vindo você também que nos acompanha pelo nosso podcast, o KS Cast, lá no Spotify. O meu nome é Felipe Osmar Krieger e eu sou advogado da Krieger Spengler Advogados Associados. E no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do tema acidente de trabalho. Então acompanha esse episódio até o final que nós temos muitas informações importantes para você. E antes de nós entrarmos no tema propriamente dito a respeito dos direitos do trabalhador, é importante nós vermos o conceito de acidente de trabalho. E ele se encontra lá na Lei 8.213 de 91, no artigo 19, que diz o seguinte: o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, essa é a conceituação do acidente de trabalho. E existem pelo menos 3 tipos de acidente de trabalho. O acidente típico, que é aquele que a gente vê acontecer na prática, quando a pessoa escorrega, cai, quebra um braço, quebra uma perna, ou às vezes em decorrência da situação vem a perfurar o olho ou perde algum membro, por exemplo, cortando um dedo em uma máquina ou em uma atividade manual. Esse é o acidente típico de trabalho que ocorre normalmente dentro do ambiente da empresa e todas as pessoas veem a pessoa se acidentando. Então esse é o acidente típico de trabalho. Nós temos também o acidente atípico, que normalmente a gente não enxerga ele acontecendo, porque ele é decorrente às vezes de uma doença ocupacional. Às vezes a pessoa desenvolve uma atividade repetitiva, vai desenvolver um problema na coluna ou às vezes em decorrência do ambiente tóxico da empresa, da chefia, a pessoa desenvolve uma depressão. Então essas situações elas não são tão visíveis, mas podem também ser consideradas acidente de trabalho, e o exemplo então de acidente atípico de trabalho são as doenças ocupacionais. E por fim, a terceira modalidade que é importante nós destacarmos é o acidente de trajeto. Aquele acidente que ocorre quando o trabalhador está se deslocando da sua casa para o trabalho ou do trabalho para casa, ele também é considerado acidente de trabalho e nós chamamos ele no direito de acidente de trajeto. A pessoa então que sofre um acidente de trabalho, cujo conceito nós acabamos de verificar, ela possui uma série de direitos. E o direito número 1 que nós gostaríamos de destacar é o direito à emissão da CAT. A emissão da CAT é um direito e uma obrigação da empresa. A empresa ela tem até um dia útil para fazer a emissão desse documento. E se a empresa se negar ou não quiser fazer a emissão dessa documentação? Bom, nessa situação, pode tanto o trabalhador como os seus dependentes ou também a entidade sindical, o médico que assistiu esse trabalhador acidentado ou qualquer outra autoridade pública fazer a emissão desse documento. Então, se a empresa se negar a emitir esse documento, pode o trabalhador ele mesmo fazer a emissão ou buscar alguma autoridade para que esteja sendo emitido esse documento. O segundo direito que nós gostaríamos de destacar é referente à cobertura previdenciária. O trabalhador que sofre um acidente de trabalho e precisa se ausentar das suas atividades laborativas, ele vai ter direito a benefícios previdenciários, tanto ao auxílio doença acidentário, como também, em casos mais graves, a uma aposentadoria por invalidez, que é quando as sequelas do acidente, a incapacidade para o trabalho, elas são permanentes.
Então, quando é uma situação mais grave que impossibilite o trabalhador de voltar às suas atividades de forma definitiva, ele vai ter direito então à aposentadoria por invalidez. E esse encaminhamento previdenciário ele ocorre se o trabalhador precisar se afastar das suas atividades por um período superior a 15 dias. Os primeiros 15 dias de afastamento, eles vão ser cobertos, vão ser pagos pela empresa. Então, após o 15º dia, no 16º dia, o INSS então que assume essa responsabilidade e vai verificar, claro, a situação do trabalhador para conceder então ou o auxílio doença acidentário ou o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. O terceiro direito que nós gostaríamos de destacar para você está lá na súmula 440 do TST, que é o direito do trabalhador à manutenção do plano de saúde. Então, o trabalhador acidentado, mesmo que ele esteja afastado das suas atividades em decorrência, então, do recebimento de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, ele tem direito à manutenção do plano de saúde ou do plano de assistência médica fornecido pela empresa. Então, no caso de acidente de trabalho, é um direito do trabalhador manter o plano de saúde para que ele possa também ter toda a assistência que ele vai precisar para o seu tratamento. O quarto direito que nós gostaríamos de destacar para você, trabalhador, é referente à estabilidade acidentária. O trabalhador que sofre um acidente de trabalho, ele tem o direito à estabilidade no emprego pelo período de 12 meses. Mas para que isso ocorra, é necessário que o trabalhador necessite de um afastamento das suas atividades laborativas pelo período superior a 15 dias. Então, ocorrendo o acidente de trabalho, o trabalhador é afastado das suas atividades, ele recebe então o encaminhamento previdenciário para o recebimento de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, e ao retornar às suas atividades, ele vai ter direito então à estabilidade acidentária. Tendo então a alta médica previdenciária, vai se iniciar então a estabilidade no emprego. E o quinto direito que nós gostaríamos de destacar é referente ao recolhimento do FGTS. O trabalhador acidentado, ainda que ele não esteja desenvolvendo as suas atividades na empresa, ele tem direito ao recolhimento do FGTS. Então, enquanto ele se encontrar afastado das suas atividades, recebendo o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, a empresa deve recolher o pagamento do FGTS desse trabalhador. Esses, então, foram os 5 direitos do trabalhador que sofre um acidente de trabalho. Mas, Felipe, são só 5 direitos? Não, existem outros direitos também da pessoa que sofre um acidente de trabalho. E se caso você tenha interesse que a gente dê seguimento a esse tema, coloca aqui nos comentários, coloca a sua dúvida, qual que seria o seu questionamento. Você gostaria que a gente falasse a respeito do dano moral, do pensionamento vitalício, os danos materiais, danos estéticos? Coloca aqui nos comentários e que a gente vai voltar a abordar esse tema em um próximo vídeo. Agradeço muito a sua companhia e peço também para você lembrar de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam ficar bem informados. Lembre também de se inscrever aqui no nosso canal, assim você é notificado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima!